Só da igreja capaz do Senhor. Amém. Nossa, a gente fica aqui dentro, a gente não tem noção das pessoas, quantidade de pessoas aqui fora. E é muito bom ver a multidão, porque, meus irmãos, a diferença não está na multidão, mas a diferença está em quem reúne a multidão. Tá? Se nós formos pegar todas as passagens de Jesus, nós vamos ver que a multidão acompanhava Jesus. E não era a multidão que fazia o efeito, mas era quem estava falando para as multidões. Então todas as vezes que nós vemos as pessoas, aliás, todas as vezes que nós vemos vocês, debaixo de chuva, com blusa, isso é um tapa na cara de muita gente que diz que a igreja está morta. Isso é um tapa na cara das pessoas que dizem que a igreja precisa colocar várias alegorias. Não, as pessoas continuam não tendo sede da palavra de Deus. Não precisa inventar, a gente não precisa inventar mais nada, sabe? Não precisa. É só pregar a palavra. Mas, Vinícius, lá é tão duro o jeito que vocês pregam. Mas é na dureza que a gente cresce. Então louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Eu estou meio que nem a Maiara hoje. Tem dia que a gente fica bem emotivo, né? Tem dia que a gente fica choroso. Aleluia! E é nesse dia que Deus quer nos usar. Aleluia! Que eu vou falar para vocês, tem vezes que eu estudo, chego aqui que nem um bambambam. Aí Deus fala, não, você senta que você vai ouvir a palavra. Glória! Aí quando a gente está destruído, hoje me atacou uma enxaqueca danada, o meu estômago está revirando aqui. Até falei pro Rodrigo, se eu vomitar, você faz um balde. Mas é nesse dia que Deus fala, agora você vai lá e prega. Aleluia! Você quer pregar só quando está bem. Mas, meus irmãos, eu vim pregar uma palavra que ela vai ajudar todos nós. Porque o nosso Deus nunca nos deixou sozinho. Nunca. Existiam os reis, existiam os juízes. E quando tudo estava perdido, Deus levantava o último recurso, que era o profeta. E Deus nunca deixou o seu povo. Mesmo quando ele puxava a orelha, ele nunca deixou o povo. Tudo isso, até no momento que Deus puxava a orelha do povo, era para dizer, ei, eu estou sendo duro com você, povo, para você entender que sem a minha presença você não vai conseguir. E isso que eu estou falando é só você pensar um pouquinho no seu dia a dia. Quantas foram as vezes a gente tentou fugir do chamado do Senhor? A irmã que esteve aqui pregando, se eu não me engano, na segunda-feira, ela pregou algo que eu fiquei pensando. O escolhido não tem escolha. E eu vou falar para vocês, até com o meu coração de pastor, eu tenho raiva disso, sabe, Ricardinho? Tenho raiva danada. Uma vez estava pregando e falei disso numa pregação sobre... Eu tenho raiva do dia que um pastor chamado Fael cruzou meu caminho. Aleluia! Que eu queria estar fora do país tocando jazz. Os amigos, meus músicos sabem disso. Eu queria estar com o meu estúdio muito bem hoje, estabilizado. Um belo dia, a minha escola de música fecha. E começa a abrir para fazer culto. Aleluia, Deus. Um belo dia eu começo a olhar para os instrumentos e ver que se não fosse para adorar a Deus, já não valia mais a pena. Aleluia! E aí chega um estado na nossa vida, eu estou com os meus 33 anos, com carinha de 20, obrigado. Mas chega um estado na nossa vida que a gente começa a olhar para as coisas. E eu não vou dizer que as coisas perdem um valor, porque tudo tem valor, tudo tem suor. Tudo que você aplica tem um valor. Não tem preço, é diferente. O mundo quer colocar preço em você, por isso que ele te descarta. Deus ainda continua te vendo e ver com valor inestimável. Então tem um momento na nossa vida que a gente começa a olhar a nossa trajetória e começa a ver que tudo que nós fizemos, tudo que nós lutamos não serviu de absolutamente nada. Sabe aquela impressão que a gente correu numa longa estrada? Pode sentar, igreja. Uma longa estrada, longa, se fadigou e não serviu de absolutamente nada. E aí um belo dia, alguém te apresenta Jesus. E aí você pensa, nossa, era tão simples para ser feliz? Quanto tempo eu procrastinei a minha felicidade? Ergue sua mão, ergue sua mão. E se for possível, bata no irmão da direita e da esquerda e fala, receba esta palavra de vida na tua vida. Nossa, Vinícius é redundante agora. Receba a palavra de vida na sua vida, porque Paulo vai falar para Timóteo, levanta tu que dormes. Aleluia! Às vezes, o seu sono, as pessoas confundem com morte. Porque se você coloca
coloca alguém dormindo do lado de alguém que está morto, se alguém passa do lado, você vai ver, são dois defuntos. Não, mas hoje é a noite de você se levantar. Porque por mais que cantem, por mais que você não acredite, ainda tem vida em você. Por mais que ainda você esteja dormindo, a Santa Inês ainda não está preparada para os profetas que vão se levantar aqui nesta noite. Eu posso ir longe? Posso ir mais longe? Quero ir mais longe. O estado de São Paulo não está preparado para os profetas que continuam dormindo. Para os pregadores que ainda continuam dormindo. Para os cantores que ainda continuam dormindo. Esse Brasil ainda não está preparado. Não está. Por isso que a gente apanha. A gente prega um dia, entrega a revelação, uns homens tiram barato da nossa cara, fazendo aquela coisa, no outro dia a gente apanha do diabo. Porque o diabo quer te calar. Aleluia! Você acha que ele quer você falando? Você acha que ele está feliz? Que toda segunda, toda quarta, você corre para deixar a janta pronta, para não ter problema nenhum com seu esposo, você vir para cultuar? Aleluia! Você acha que ele está feliz que você fica olhando o relógio, porque você tem que chegar cedo em casa para não ter briga, mas você separou esse tempo para Deus? Meu Deus, aleluia! Você acha que ele está feliz? Existe um conto chinês que diz assim: ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Aleluia, Deus. Eu vou repetir: ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Olha quanta árvore aqui dando fruto. Glória! Estão tacando pedra? É porque o fruto está crescendo. Aleluia. E a continuidade do fruto é qual? Ela cai, o fruto cai. Parece que está podre, mas tem semente ali que vai germinar. O que isso significa? Todas as vezes que você sobe no púlpito, ainda com a saúde debilitada, com a saúde mental debilitada. Gente, quantos depressivos sobem aqui para pregar? E não é por escolha, porque aliás, o escolhido não tem escolha, porque a escolha primeiro foi dele. Glória! Aliás, temos escolha? Paulo vai dizer: não vive mais Deus, não vive mais eu, mas vive Deus em mim. Glória! Viver é ter vontade. Se ele vive em mim, eu deixei as minhas vontades, só vivo a vontade dele. É ou não é? Se eu tô com esse cabelo aqui todo desgrenhado, não queria vir não. Tô bagunçado, amor. Falei, nem vou me arrumar hoje não. Vou ficar ali no tecladinho tocando. Mas Deus chamou para pregar, a gente vai pregar. Aleluia! Amém? Atos dos Apóstolos, meus irmãos, capítulo 4. Fala para o irmão do lado. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Irmãos, compromisso de hoje: deixar a Bíblia aberta. Glória. Vamos extrair tudo que esse texto tem para nos oferecer. Amém? Amém. A palavra de Deus é alimento. Então hoje nós vamos mastigar esse texto e nós vamos tirar dele todos os nutrientes para a nossa vida. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos iniciar no versículo 34. Amém ou misericórdia? Novo Testamento, depois lá do último evangelista João, vem Atos dos Apóstolos. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora capítulo 5. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, uma mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo que também sua mulher, então levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração? Mais uma vez, encheu Satanás o teu coração. Isso.
para que mentisse ao Espírito Santo. Mentisse a quem? Ao Espírito Santo. Mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertestes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés os que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam a porta e a sepultaram junto de seu marido. Versículo 11, e aí eu encerro. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, nós contamos agora com o auxílio único e exclusivo do Espírito Santo. Glória. Para entender tudo o que esta palavra tem a nos oferecer. Pai, antes de mais nada, nós já somos gratos. Somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, pelos Teus livramentos, pela Tua mão, Senhor, que nos livrou de tantas situações que poderia ter sido a última. Mas, Senhor, se o Senhor guardou as nossas vidas e trouxe a cada uma dessas pessoas aqui, é porque o Senhor tem algo para revelar a elas. Obrigado, Senhor, porque ninguém irá sair desta noite sem a sua parte. Deus, que essa palavra possa reanimar os que estão desanimados. Que essa palavra possa dar ânimo. Que essa palavra, Senhor, possa nos corrigir. Mas que, sobretudo, Senhor, essa palavra venha salvar a nossa alma, Senhor. Que essa palavra, Senhor Deus, possa ser uma semente que venha frutificar em nossos corações. Amém. Amém? Fala para o irmão do lado, pega a tua parte, que Deus tem reservado para você. Amém, irmãos. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Quando nós pegamos o Novo Testamento, nós vemos a contribuição de Lucas em 2 livros. Um que leva o nome dele, Lucas. E no Evangelho de Lucas, Lucas tem o objetivo de apresentar Jesus como o Filho do Homem. Como Daniel, na profecia de Daniel, já apresentava a presença de Jesus como Filho do Homem. Como em Apocalipse vai colocar Jesus como Filho do Homem. Então qual que era o grande objetivo de Lucas em seu tempo? Era provar para aquelas pessoas da época que Jesus era aquele que já havia sido profetizado muito antes dele. E que Jesus, diferente daqueles homens, não era um rei tirano que estava interessado nos poderes terrenos, mas o objetivo dele era abrir para cada um deles a possibilidade do céu. E foi isso que Jesus conseguiu fazer com a sua morte na cruz. Quer você crer, quer você não acredite, então só tome posse, porque há 2000 anos atrás Jesus se entregou na cruz por mim e por você. E hoje nós temos a possibilidade de acordar todos os dias já remidos de um pecado que nós jamais conseguiríamos pagar. Ele pagou, Ele carregou, Ele suportou. Porque somos bons? Não, porque Ele é o amor, nos amou primeiro. Hoje eu consigo entender quando alguém diz assim: é impossível você amar alguém se você não conhece a Deus. É impossível, porque o que temos para oferecer ao Senhor? Nada, nada, absolutamente nada. Nós somos gratos. Por isso o culto ainda é o local onde pecadores se reúnem para dar glória a um Deus que nos salvou, que não tinha obrigação nenhuma de descer da sua realeza, não tinha obrigação nenhuma de tirar a cruz, mas Ele me salvou, Ele te salvou.
Então, querido, respira fundo, solta. Porque hoje Deus mostra que mais uma chance Ele te deu. Mas Lucas continua os seus escritos e agora ele vai escrever Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai dizer justamente o caminho e o nascimento da igreja. É importante nós entendermos que do primeiro capítulo a mais ou menos capítulo 12, 13, nós temos a igreja que ela é abatida, vou dizer assim, que ela recebe um avivamento do Espírito Santo. E tem como pessoa central a imagem de Pedro, por isso que Pedro aparece neste capítulo. Já do capítulo 13 em diante, vai apresentar a igreja missionária, a igreja que recebe a força do Espírito Santo para ir para longe. E lá aparece um personagem central, que é Paulo, que não sei se os irmãos lembram, ele era perseguidor e depois passou a ser propagador. Por isso, querido, não se preocupe com o que hoje as pessoas dizem de você. O importante vai ser o final. Não importa a forma qual hoje você está vivendo, não importa a sujeira que hoje você carrega. O importante é que o Senhor te encontrou. Da mesma forma que Paulo foi encontrado naquele caminho de Damasco, porque todos nós, meus irmãos, tem um caminho de Damasco reservado para que Jesus se encontre conosco. E não adianta se esconder. Foi falado aqui de Jonas. A maior bobeira de Jonas foi comprar uma passagem achando que conseguiria ir longe de Deus. Aliás, quem consegue se esconder de Deus? Nada. Ora, então Patrício, se esse Deus não dá para se esconder dele, Ele acompanha de perto também as suas dores. Ele acompanha de perto também os teus sofrimentos. Enquanto você talvez não desabafa com ninguém, saiba que tem alguém olhando por você. E aí o que nós vemos? Lucas começa a falar de uma igreja que tinha acabado de viver um avivamento. Aquela igreja estava vivendo algo a qual nenhum olho viu, nenhum ouvido havia testemunhado, que era justamente o poder do Espírito Santo agindo no meio daquelas pessoas. Nós vamos ver que aquela igreja estava impactada. Eram milagres, eram prodígios, era o número de 100, de 3 mil, de 5 mil pessoas sendo convertidas em uma pregação. Eram pessoas presas, paz, querido. Eram pessoas presas. Olha o carro, toma cuidado do carro, isso. Eram pessoas, Pedro estava preso, mas enquanto isso a igreja estava orando, e quando a igreja orava acontecia um terremoto. Era um paralítico perto da porta formosa que ao receber a visita ali de Pedro voltava a andar. Era uma igreja que tinha sido impactada pela força do Espírito Santo. Mas nós precisamos destacar 3 pontos que a igreja de Jerusalém tinha para viver o avivamento. Fala comigo, igreja, obediência. Obediência. Então vamos lá, fala comigo, igreja de Jerusalém. Igreja de Jerusalém. Vivia obediência. Vivia o poder de Deus. Vivia na presença do Espírito Santo. Vamos de novo, a igreja de Jerusalém. Vivia a obediência. O poder de Deus na presença do Espírito Santo. Mas Vinícius, por que você está falando que a igreja vivia a obediência? Sim. E aí eu vou dar uma receita para a igreja hoje voltar a ter avivamento. Porque aliás, quando a igreja já não é um sinal de avivamento do Espírito Santo, ela precisa voltar a ler Atos dos Apóstolos. Uma época a qual a igreja não tinha estrutura, mas tinha cura de paralítico. Uma época a qual a igreja não tinha banner, não tinha pregadores de nome, mas tinha poder de Deus. E qual foi o momento que a igreja perdeu isso? Nós vamos ver por que a igreja de Jerusalém era uma igreja obediente. Jesus vira para aqueles homens, muitos deles iletrados, e fala assim: não é para sair de Jerusalém, até que fosses revestido de poder. É um processo para que nós cheguemos ao avivamento. O avivamento é uma promessa? Sim, é uma promessa, mas nós ainda precisamos fazer a nossa parte. Quando nós vamos ver no capítulo 1, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os discípulos aonde? Fazendo feira? Nós vamos encontrar os discípulos fazendo o que? No shopping, passeando? Nós vamos encontrar os discípulos fazendo o que? Escondido? Sim, mas dentro de uma casa e fazendo o que? Orando. E meio que dizem, eu não sei, por que nós estamos nos reunindo e orando? O meu Deus, o meu Jesus falou que haveria uma promessa, então eu vou continuar orando até que ela se cumpra. O grande problema de hoje é, o profeta da promessa, a gente quer para ontem, nem para hoje.
A gente não sabe nem mais viver as demoras de Deus. Sabe por que você dá valor pelas coisas que você tanto lutou para conseguir? Porque ela levou tempo para conquistar. Deus ainda procura pessoas que abracem a promessa dele, sem saber hora e dia, tempo marcado. Aquela igreja simplesmente ouviu do Senhor: continuem em oração, até que fosse revestido de poder. Mas olha, mas que poder? Eu estou vendo um sendo decapitado. Quando um sai, tem que ir o outro ficar vigiando. Porque eu tenho certeza que quando alguém saía da casa de Maria, que é o lugar que eles ficavam orando, alguém ficava olhando pela fresta para ver se nenhum ser morto. Que poder é esse? De repente vem o Espírito Santo de Deus. E aí dá início àquilo, queridos, que até hoje nós estamos fazendo: a pregação genuína do Evangelho. Pode te faltar tudo, querido, mas se te faltar o Espírito Santo de Deus, aí a vaca vai pro brejo. Sabe por que hoje você se levantou? Porque o Espírito Santo de Deus te levantou. Aleluia! Eu tenho certeza que assim como eu, muitos hoje nem queriam ter levantado da cama. Tem dia que a gente deita, só abre o olho, não quer nem levantar, mas ainda tem algo te cutucando, falando: vai, levanta, que eu tenho coisas novas para a tua vida. Vai, te levanta, sai dessa esterilidade, sai dessa depressão, sai dessa paralisia, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Mesmo que os de fora, pega isso aqui, ó. Mesmo que os de fora não saibam o que está acontecendo dentro da casa. Qual era o cenário dos apóstolos estarem dentro da casa orando? Será que os vizinhos da esquerda, da direita sabiam o que os apóstolos faziam dentro da casa de Maria? Será que a vizinhança, as pessoas ao redor sabiam o que estava acontecendo naquela casa? Mas eles não cessavam em orar, porque eles sabiam que quem prometeu não mente. Eu preguei aqui uns dias atrás dizendo que Deus não erra, Deus não mente. Então Deus não errou quando Ele te chamou. Mas hoje eu estou na cocaína, hoje eu estou na prostituição, eu estou no crack, não importa. Deus não errou quando Ele te chamou. Ferramentas Ele está te dando todos os dias. Nem que seja para dar um passo dentro da tua casa, nem que seja ainda para abraçar o teu filho, nem que seja para se arrumar e sair para trabalhar. Levanta, levanta. Deus te deu um espírito de coragem, querido. Deus te deu um espírito de força. Deus te deu ainda um espírito que é para mover o mundo. A palavra do Senhor em grego, quando coloca o episódio de Atos dos Apóstolos, que vai narrar a vinda do Espírito Santo, a vida de Pentecostes, a palavra Pentecostes voltada para o grego significa explosão. Dínamo é a palavra colocada no grego, e dínamo é uma palavra que deriva dinamite. Sabe o que isso significa? Que quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós nos tornamos uma verdadeira bomba. Você é capaz de incendiar, você é capaz de fazer a mudança. Mas Vinícius, só eu estou orando, só eu estou buscando. Não te preocupe, a mulher cananeia não tinha nada. A mulher cananeia veio de uma terra pagã. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, que a tua filha foi curada. Aleluia. Por mais que tudo esteja perdido, você ainda continua sendo canal de salvação para a tua casa. Ainda continua sendo canal de salvação. Não para não, querido. Não para não. Mas os meus filhos não dão crédito, o meu esposo não dá crédito. Você continua sendo canal de salvação para a tua casa. Levanta a tua mão, igreja, levanta a tua mão. Eu quero liberar nesta noite força sobre a tua vida. Eu quero liberar na tua vida hoje uma história nova, uma história remida no sangue de Jesus. Deixa as ofensas, deixa as retaliações, deixa os olhares de maldade. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. Deus só precisou de um que comprasse a história, que foi Noé. O restante, a família inteira dele entrou na arca. Quantos nessa noite estão cansados de construir a arca? Mas não se preocupa não, querido. Vai ter um momento de você entrar dentro dela. Você vai entrar dentro dela. Lucas continua ainda dizendo e escrevendo sobre uma igreja que estava vivendo, estava impactada pelo avivamento do Espírito Santo. Outra coisa que aquela igreja tinha como característica era o poder de Deus. Agora a gente não pode confundir poder com show, poder com espetacagem, poder com meninice. Existe uma palavra que muitos dos irmãos pregam,
e desculpa, mas muitos torcem o sentido dela, que é sob ordem e decência no culto. Quem já ouviu essa palavra? Da glória a Deus. Aleluia. E sempre as pessoas pegam essa palavra e batem em cima de vestuário, não é? Ordem e decência no culto. É óbvio, gente. Dentro da casa de Deus, na presença do Senhor, nós precisamos ter a roupa adequada. Como para ir para a praia, você precisa ter uma roupa adequada. É simples falar de roupa na igreja. Não precisa ofender ninguém, né? Ninguém aqui é louco de terno e gravata para a praia. Também você não vai vir de biquíni para o culto. É simples. Não precisa. É simples a gente explicar essas coisas dentro da igreja. Quando você é chamado para ir diante de uma autoridade civil, você se reporta de uma forma correta. Chama ele de excelência, sim ou não? Diante de Deus, a gente não vai chegar nele no céu e falar: ei, meu chapa. Não é assim, né? Então, para cada ocasião, existe um comportamento. Mas essa palavra, quando Paulo vai falar para a igreja sobre ordem e decência, ele está falando justamente sobre o nosso comportamento dentro da igreja. Muito além das vestes. E poder é responsabilidade. Não adianta você ter algo poderoso na tua mão e você não ter responsabilidade. Quer um exemplo? Antigamente falaram que todo cidadão de bem precisava ter uma arma. Eu sou exemplo vivo. Meu pai tinha uma arma em casa. Um belo dia eu sou surpreendido em uma briga de família, onde meu pai pegou a arma e colocou no céu da boca para atirar. Até hoje aquela imagem não sai da minha cabeça. A arma de fogo dá poder? Dá poder. Mas se você não tiver responsabilidade, não serve de absolutamente nada. O que isso quer dizer? Não adianta ter avivamento dentro da igreja se o povo ainda se comporta como um menino na fé. Aleluia! Você pode pular, você pode sapatear, você pode rodar. Daqui a pouco nós vamos ver as características de uma igreja avivada. Aliás, no versículo 34 já vai nos dizer: aquela igreja avivada, ninguém passava necessidade, porque todos partilhavam os bens em comum. Não era só pular, não era só rodar, mas ainda era o exercício da fé horizontal e da fé vertical. Sabe o que é uma fé vertical? Eu com Deus, mas sem esquecer da fé horizontal, você e seu irmão. Porque não adianta adorar a Deus e dar tapa na cara do seu irmão, querido. Você está batendo no próprio Deus. Aliás, quando Paulo cai do cavalo, e melhor coisa, meu irmão, é quando você cai do cavalo. Quando você cai do cavalo, é Deus falando: ei, está na hora de mudar a rota. Desce desse cavalo, que eu não te chamei para ser soldado, eu te chamei para ser pregador do evangelho. É delicioso ver Paulo antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, ele anda com a espada do lado. Tudo ele resolve no fio da espada. Depois ele vira um cordeirinho, que ele entende que a arma dele não é mais física, mas sim espiritual. Está na hora da igreja começar a usar a arma espiritual. Eu falava ontem isso para minha noiva. Sabe por que o diabo está batendo na gente? Faz, pode falar? Daqui 3 meses, caso com a minha noiva. Glória a Deus. Tem tudo? Não. Sabe o que a gente estava fazendo ontem? Não é para tocar trombeta, tá? Antes que meu irmão tá tocando, não é isso. Eu vou explicar. Tem tudo? Não tem. Mas eu tenho um Deus que pode me dar tudo. Aleluia! Muitos agora poderiam estar lá correndo. Me dá um antidepressivo aí. Me dá um remédio que eu não estou conseguindo dormir. Eu sou ansioso pra caramba. Quando eu penso no dia, eu tenho até falta de ar. Sem mentira. O Marcelo falou pra mim: Vinícius, relaxa, senão no dia você vai morrer. Não vai ter, vai ter culto fúnebre. Se é que existe isso, né? Culto fúnebre. E a gente estava na contramão. Eu poderia estar agora correndo. Eu quero um empréstimo. Não. A gente estava de joelho dobrado. Para muita loucura. Porque ontem faltava 3 meses. Eu acho 3 meses. Agora já falta, né? Nem 2 meses e alguns dias. E a gente está o quê? Orando. Sabe por quê? Só ora quem confia. Aleluia. Às vezes tem gente que vai olhar para você e falar assim: você está doido? Você está cheio de dívida e está indo lá orar? Deixa o outro, você ora porque você confia. Só ora quem tem motivo de agradecer. Só ora quem tem motivo para pedir. Aleluia. Meu querido, se você não quer orar, fica de boa. Eu vou orar e vou pedir. Aleluia. Nem que seja para naquele dia, minha irmã, eu não surtar, mas algo Deus vai fazer. Aleluia. Você consegue entender? Arma espiritual. Arma espiritual. Enquanto você estiver armado de armas espirituais, você vai ter poder de Deus. Mas não se esqueça de uma coisa: Davi era jovem. Davi ainda não podia tocar nem suportar o peso de uma espada. Saul até tentou colocar a armadura dele. Até falou: usa essa espada. Deixa eu falar aqui. Começa a lutar com a tua arma. Para de querer a arma do irmão.
E ainda tem gente que não tem arma do irmão e ainda quer dar palpite do jeito que ele guerreia. Só que na hora que a espada vem, você está de longe, lá da sua sacada olhando. Deus foi muito bom com Davi. Matar leão ainda não é matar gigante. Entenda bem. Matar urso ainda não é ir pra frente e encontrar um monte de soldados rangendo o dente querendo a tua vida. Então o fato de hoje você estar pregando num lugar não te faz o bambambão bom. Respeita quem veio antes. Respeita quem veio antes. O grande mal hoje do poder dado a algumas pessoas é achar que o poder hoje é deslegitimar quem é antigo. Ah, isso aí tá velho. Ah, não manda mais nada não. Querido, posso falar uma coisa? Só porque o nosso ministério ainda não caiu? Porque ainda tem um velhinho e uma velhinha de joelho dobrado, orando, consagrando, acordando na madrugada, fazendo jejum. Oh, deixa eu falar, bambambam, bonzão, que anda com a arma na cintura. Sabe que ainda o carro, o tráfico, a bala não entrou na tua cara? Porque ainda tem a tua mãe de joelho dobrado atrás da porta. Porque enquanto você ainda coloca a tua força na arma física, ainda tem uma mulher dentro da tua casa buscando o espiritual. Oh! Ei, tu viu? Quem? O meu servo Jó, vi. Ele é homem justo, né? É. Tira esse muro de proteção. Existe um muro de proteção ao redor de mim e de você. Aleluia. O carro não bateu porque você é um ótimo motorista. O marido da mulher que você estava pegando não é porque você é malandro, é porque tem um muro de proteção te protegendo. Ainda tem favor de Deus para as nossas vidas. Quem crê dá glória a Deus. E se a história ainda não terminou, querida, é que ele quer escrever novas páginas. Quem quer novas páginas de Deus? Aleluia. Mas Deus escrevendo. Aleluia. Deus escrevendo. Poder de Deus. Ó, é bom rodar no mistério, é maravilhoso. Mas a gente se esquece que tudo que nós fazemos à presença do Senhor tem um anjinho aqui só. Aleluia! Entendi. Pregou hoje. Não, hoje ele não pregou, não. Ele subiu no filme propósito de atacar o irmão. Eita Deus. Uhum. É forte. Ela tá orando, tô vendo. Forte Deus. Ah, não, hoje ele orou sim, hoje ele tá quebrantado. Hoje ele tá com a vida destruída. Usa ele, querido. Tem um anjinho anotando tudo. Poder de Deus. Aliás, tem um filme aí, né, da Pixar, não sei, que diz que com grandes poderes, grandes responsabilidades. A arma de Davi naquele dia foi a funda. Foi um estilingue. A diferença não era a arma. A diferença era o Deus que estava com ele. Glória. Várias vezes eu tenho certeza que Davi tacou aquela pedra em animais, em urso. Então, querido, por mais que menor seja a sua arma, deixa Deus usar ela para bater esse gigante. Eita Deus, é a presença. Aleluia. É a presença. Aliás, pegando um gancho do irmão, Saúl tinha armadura? Tinha. Tinha espada? Tinha, mas não tinha presença. Aleluia. Aí a gente fica com medo mesmo. Da mesma forma que aqueles discípulos estavam com medo, trancados. E aprendam uma coisa: aleluia. Manifestação de Deus não vai acontecer quando nós estamos bons. Quando nós estamos com a conta cheia, viajando, quando não falta nada na nossa despensa. Por isso que eu digo, igreja, vamos começar a ter responsabilidade naquilo que nós pedimos. Porque quando veio o avivamento sobre os discípulos, eles estavam em perseguição. Eles não estavam de boa, não, eles estavam em perseguição. Então quando nós pedimos, aviva a minha vida, aviva a minha casa, cuidado. Eu conheci um pregador que ele dizia: eu tenho medo de pedir o avivamento do Espírito Santo, porque o avivamento do Espírito Santo também traz a justiça de Deus. O Espírito Santo já diz, ele é santo. Se ele olhar no coração desse pregador que tem coisa ruim, você acha que ele vai entrar nesse coração? Não vai não. Ele fala: eu vou te limpar primeiro. Ei, a doença, a sujeira está incrustada. Lembra quando a gente era pequeno que a mãe pegava aquela bucha vegetal? Aquilo ali doeu demais. Tomou banho? Tomei.
Deus tem olho de mãe, né? Ele vê sujeira onde a gente não vê. Verdade. Ah, não é? Tomou banho? Tomei. Deixa eu ver atrás das orelhas. Porque Deus não está se importando com o que é aparente, mas Deus está se importando com o que está oculto. Ei, menino, você tomou banho? Deixa eu olhar atrás da orelha. Ela vinha capucha vegetal. Ainda tinha uns amigos meus que a mãe pegava pedaço de telha. Se fosse hoje, ia ser ensinado para o conselho tutelar, né? E passava aquela bucha. Pode sangrar, pode doer, mas eu vou te deixar limpo. Eita glória! É assim. E sobretudo depois de uma igreja obediente, que não saiu de Jerusalém porque Cristo havia dado a ordem. O problema é que hoje a gente quer fazer do nosso jeito, né? Da nossa forma. Depois de uma igreja que vivia o poder de Deus, porque uma coisa é falar do poder de Deus, uma coisa é eu chegar aqui no púlpito e falar lá da Rua Azusa, uma coisa é eu chegar aqui e falar o que aconteceu lá nos Gideões, na casa da missionária Carla, na casa da vida da Maiara. Outra coisa é você testemunhar o poder de Deus. Aí é diferente. Por isso que Deus fala para Jeremias: desce e olha, desce na casa do oleiro, porque eu quero que você veja o trabalho que dá restaurar um vaso. Meu Deus! Antes de você querer tocar neles, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eita Deus! Desce lá, olha lá, da onde você foi tirado, você é barro, Jeremias. Ó, e quando eu vou moldar, eu não moldo de fora, não, eu moldo de dentro. Oh, porque eu quero ver o que está aí dentro. Lá dentro tem escória, lá dentro tem rachadura, mas não se preocupa não. Ih, não deu certo, eu vou quebrar. Vou voltar ao pó. Porque a nossa essência ainda continua sendo pó. Você pode estar brocado de ouro, cheio, mas você continua sendo pó. Glória! Vai voltar para o pó. Na hora que você for enterrado, não vai dar nem para escolher se é VIP ou não. Vai do lado da pessoa nem que você gosta. Por isso que a igreja tem esse desafio. A igreja é o desafio de você conviver com quem você não quer conviver. Por isso que é difícil ser igreja. Esse pastor que vos fala diz: é difícil ser igreja, que você tem que conviver com as pessoas que você não gosta. Não dá nem para... E sobretudo, por último, a igreja de Atos dos Apóstolos tinha a presença do Espírito Santo. Pronto, agora a gente entende. Tudo isso foi para explicar o que aconteceu com Ananias, o que estava se passando. Tudo isso que nós lemos, do capítulo 4, de 34 ao capítulo 5, estava se passando numa igreja de Jerusalém, avivada, cheia do Espírito Santo. Mas nota-se que mesmo dentro da igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, tinha mentira. Tinha ou não tinha? Tinha. Se não fosse assim, Paulo não tinha escrito. Dentro da igreja dos avivados, dos cheios do fogo. Agora nós vamos entender o que aconteceu naquele dia. Olha que coisa. Pega o livro aí, gente, de novo. 34. Dá glória a Deus, igreja. Glória. Aleluia. Olha que coisa interessante. 34. Entre eles não havia necessitado algum, porque todos vendiam o que possuíam e trazia o preço aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Que cada um tinha. Entenda, querido, a sua necessidade é diferente da necessidade do irmão. E o puxão de orelha vai para mim nessa noite. Porque às vezes, minha irmã, nós queremos que o outro seja como nós. Tem as mesmas capacidades que a nossa. Mas entenda, cada um tem uma forma de assimilar a palavra. Eu tive um tempo de me encontrar com o Senhor. Você tem outro tempo para se encontrar com o Senhor. E quem estava à frente daquela igreja, a primeira coisa ele precisava entender, que a igreja não era feita de homens de ferro, mas sim de seres humanos. E cada um tinha uma necessidade. O grande problema é quando nós vamos para a igreja achando que a igreja tem que suprir todas as nossas necessidades. E que a divisão tem que ser de 50% e 50%. Não é. Não é. Tem irmãos na nossa casa que precisam de mais ajuda do que o outro. Aleluia! Se você está sendo menos amparado, não é porque o pastor não gosta de você. É porque você já tem um pouquinho mais de força para andar sozinho. Aleluia! E aquele que está ali caidinho, precisando de ajuda, ele precisa de mais atenção. Aleluia! Às vezes os pais têm vários filhos, mas sempre tem um que ele pende mais. Não é que ele ama mais, é porque aquele necessita mais da atenção. Aleluia! Quando aquele jovem volta e o pai encontra ele, ele recebe ele de braços abertos. Enquanto o outro estava reclamando
a demora do Pai, a presença do Pai, mas não era. E ele deixou claro, aquele que estava lá fora estava morto, então ele precisa da minha atenção. Querido, você que já está aqui dentro, só se mantenha para continuar. Só isso. E não impeça que os outros voltem. Apenas isso. Agora a divisão era ainda para todos. A igreja continua sendo uma fraternidade. Não é o que queremos, mas é o que nós necessitamos. Aleluia. O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor. Mas foi traduzido errado. É o Senhor é meu pastor e nada me falta. Tem uma grande diferença. Quando eu digo que o Senhor é meu pastor e nada me falta, eu estou querendo dizer que só me basta ter o Senhor, que as outras coisas podem ir embora. E quem falou isso não era um pobre, porque é fácil você bater em rico quando você não tem dinheiro no bolso. Eu quero ver quando a aposentadoria cair. Eu quero ver quando o dinheiro sair, você se sentir lá por cima, você vai continuar com o mesmo discurso de pobreza. Porque, aliás, humildade e pobreza são diferentes. Tem muito pobre querendo ser rico para pisar na cabeça do humilde. Quem falou que humildade tem a ver com pobreza? Meu Deus! Quem falou? Não, eu sou uma pessoa muito humilde porque você é pobre, porque você pega ônibus? Não, querido. Tem muito pobre fazendo da cabeça do outro de degrau para subir. E não é longe não, é dentro da igreja avivada. É a igreja do Xandaracanta, dos que pula, dos que roda, dos que entrega a revelação. Glória a Deus! Eita glória! Eu não consigo entender isso, queridos. Vamos parar de ficar se comprometendo. Quando eu já falei pro Fael, quando Deus fala, você vai pregar, eu falo, Senhor, mais uma pregação que no dia do juízo ele cobrar de mim. E ele olhar e falar, então, mas naquele dia você prega. Aleluia! Igreja, vamos começar a ganhar a guerra calado. Nunca se viu um tempo onde crente é reconhecido só por confusão na rede social. Eu fico vendo meus irmãos, me perdoe, alguns irmãos meus pastores vivem mais na rede social. Me pergunto, não tem rebanho para tomar conta, querido? Eita glória! É homem de Deus só para ficar. Você não precisa postar que você é homem de Deus não, querido. Deus te conhece. Pastor, eu estou jejuando. Tem um dia que eu falei isso com uma irmã. A irmã ficou brava. Eu falei, você está jejuando, que bom. Aí eu falei, o problema é seu de Deus. Querido, vamos parar de usar as coisas de Deus como um adorno, como uma coisa, não. Tem que mudar a regra. Sabe qual que é a regra? Eu não adoro Deus pelo que Ele me dá. Eu preciso adorar Deus pela gratidão. Ele já deu, Ele já fez. Agora não, tem que ter tema e tem que ter dia certinho. É 7 dias. Para de misticismo dentro da igreja. Depois vai querer meter o pau nas religiões afrodescendentes. Depois vai querer meter o pau em simpatia. Depois vai meter o pau em quem sobe lá, o Santuário Nacional, chamar eles de louco. Para de ficar colocando misticismo dentro das coisas de Deus. Para de querer colocar a grandiosidade de Deus na tua mediocridade, na tua pequenez. Porque eu fiz 7 dias. Você tem que fazer, não é 7 não, você tem que fazer a vida inteira. Não é um dia de vitória não, tem que ser todos os dias. Não, porque eu fiz uma campanha. Agora não, isso é garantia? Isso é garantia? Não, não tem garantia não. A garantia já foi dada. A garantia já foi comprada. Me perdoe, me desculpe, queridos. Mas se não for para pregar uma palavra genuína, eu fecho a Bíblia e vou embora. Glória a Deus! Verdade. Meu Deus. Aí, daqui Atos dos Apóstolos, campanha de 7 dias, mergulho e não mergulha na graça do Espírito não, para você ver. Josué, quando foi tomar posse da terra prometida, Deus dá uma ordem. Saudade da época que Deus falava e a gente obedecia. Hoje é todo mundo ter insight do Espírito Santo. Não, porque eu também. O primeiro culto de separação foi de Moisés com Arão. Estou mentindo? Não estou mentindo. Quem foi conduziu o culto naquele dia? Não foi o pastor Fael, não foi o Vinícius, graças a Deus, você não tem aquela idade. Glória. Foi Moisés. Moisés estava conduzindo o culto. Estou parafraseando aqui, sim ou não? Sim. E eu fiquei prestando atenção que Moisés não dava doida de fazer o que ele queria. Tudo que ele fazia era Deus que falava. Meu Deus. Chama Arão. Forte. Pega a túnica. Chama a família. Estou mentindo? Pega o bode. Põe a mão. Porque o culto ainda é para Deus. Aleluia. Deus só precisa de um sim seu. Só um momentinho seu. Só uma coisinha sua. Só um pequenininho. Por isso que quando você tiver uma oportunidade,
Suba aqui e fale. Louvado seja o Fala, fala, fala mesmo. Glória a Deus. Fala. Aleluia. Mas Vinícius, eu estou preocupado que talvez não vai agradar as pessoas aí, mas sabe que essa palavra que você vai falar pode livrar alguém do suicídio. Então fala. Mas Vinícius, eu não sei falar direito, eu gaguejo, eu tenho erro de português. Ih, não se preocupa com isso não. Vai, abre a boca e fala. Deus é bom, salva, liberta e cura. Glória a Deus. É coisa linda, né? A igreja ainda precisa ser reconhecida por isso. Aleluia. Uma igreja que é portas abertas para o pecador e fechada para o pecado. Tem diferença. Porta aberta para o pecador, fechada para o pecado. Aleluia. Eu quero você aqui. E eu tô vendo que sua roupa tá suja. Espiritual, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus, espiritual. Não, mas eu pregando com roupa de Jordan hoje. Mas Deus quer te limpar nessa noite. A igreja ainda continua sendo uma grande lavanderia. Quem está aqui tem que estar preparado para ter contato com a água suja do horto. Quem está embaixo tem que estar preparado para tirar as vestes e apresentar para o Senhor lavar. Eu não sei vocês, mas hoje eu vim com veste suja. Eita, porque horas atrás, minha irmã, eu pequei. Minutos atrás eu pequei. Minha veste está suja. Ah, mas obrigado, Senhor, porque o teu sangue me lava nessa noite. Glória, glória, glória. Olha, eu tô vendo. Quem são esses daí? Tá lá em Apocalipse. Estão com a roupa branca. Não é branco, não. É alvejada. Agora, olha como que as coisas de Deus é doido. Vermelho carmesim. Era utilizado para vários momentos do sacrifício divino. Sim ou não? Sim, para a purificação da lepra. O vermelho é uma cor quente. Sim ou não? Que deriva as outras. Sim ou não? Sim. Quem está com roupa vermelha aqui? O vermelho se destaca. Agora, como pode uma cor vermelha nos tornar alvos? Nos tornar brancos? É, porque a limpeza de Deus continua sendo diferente da limpeza do homem. Eu tomo antidepressivo, eu tomo remédio contra a depressão, mas continuo sujo. Eu faço vários movimentos, Deus só precisa de uma gota do sangue dele para te limpar. Quem quer nessa noite dar glória a Deus? O sobrenatural de Deus acontecendo nessa rua. Tem sangue de Jesus no batente, nos umbrais da porta de muitos aqui nessa noite. A sentença de morte já havia sido dada há muito tempo, mas ai, se o umbral não tivesse com o sangue do Cordeiro. Ei, não se preocupa não com as marcas que a vida te fez. Tem sangue de Cristo te marcando nessa noite. Eu quero pregar, eu quero voltar para o texto. Toma posse, igreja. Levanta a mão aí e diz: declara, você não vai morrer na cocaína, você não vai morrer na prostituição, as dívidas não vão te matar, porque nessa noite Deus afasta para longe esse anjo de morte. Não vai! Tá com medo do quê? Não vai mudar de casa, não. Deus me mostra uma pessoa sendo ameaçada, não vai mudar de casa, não. Ele brada, ele te ameaça. Ei, mas Deus já colocou a sentença, Deus já fechou. Tinha a cova aberta para muita gente aqui nesta noite, mas foi fechada. Aleluia. Foi fechada. Eita! Quantas casas sendo marcadas pelo sangue do Cordeiro. Remandou cavadão. Glorificado, Senhor, teu nome. No meio da igreja tem um homem chamado José, que os próprios apóstolos deram um novo nome para ele, chamado Barnabé. E coisa boa é quando Deus entra na nossa vida, porque Ele muda até a nossa identidade. Verdade. Dar nome é dar significado. Sabe por quê? Moisés, quando ele nasce, ele fica sendo cuidado, não é pelos hebreus, mas sim pelos egípcios. Só que antes dele ser entregue, a mãe de Moisés não deu nome, porque dar nome é se apegar. Se eu perguntar aqui para as mães qual é o nome do seu filho, você vai lembrar, porque você já se apegou a ele. Então a mãe de Moisés nem chegou a dar nome para o filho, porque sabia que não podia se apegar a ele. Então posso falar uma coisa? Deus está mudando o seu nome nessa noite, a sua identidade. Ei, o teu nome, o seu codinome nessa noite não é mais Pinguço. O teu codinome nessa noite não é mais Noia. Hoje Deus te dá um novo nome. Ele muda a identidade, ele muda caráter. E José
quando está lá no meio de uma igreja avivada, ele recebe pelos próprios amigos. Porque o homem de Deus, Deus confirma os passos. Coisa boa é quando a gente anda e reconhece aquela mulher é mulher de Deus. Aquele homem é homem de Deus. E eu não estou falando de roupa não. Eu não estou falando de trejeitos não. Eu estou falando de um brilho diferente. Um brilho diferente que quem tem o Espírito Santo carrega. Sabe, pessoa que a gente olha o olhar assim, a gente olha e fala: você é camaradinho, você tem um olhar muito diferente. É o olhar que abre portas. É o olhar que abre possibilidades. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, imprime em mim o teu caráter. Senhor, imprime em mim, Senhor Deus, sabe, o seu jeito de olhar, o seu jeito de ter paciência. José está no meio da igreja, ele recebe o nome de Barnabé. O nome Barnabé, irmãos, que significa filho da consolação. Ele é um levita de Chipre. Só que esse levita de Chipre, de nome Barnabé, ele olha para a igreja e vê que ali é um lugar de Deus. Porque, aliás, a igreja não foi feita para se autodenominar. O mundo precisa nos ver como igreja. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Não se preocupa não, teu brilho ninguém apaga, você é luz. Aleluia. Se te colocarem debaixo da mesa, vão ver que você está lá. Se te colocarem uma comida sem sabor, não se preocupe, você vai marcar presença. Aleluia. Porque você ainda dá sabor. Glória. E mesmo que você seja parecido com o açúcar, o sabor é a diferença. Aleluia. Não queira ser igual a ninguém. Você tem um sabor único. Não queira ser igual a ninguém não. Bate na mão do lado. Bate na mão do irmão do lado e diz: aí, você tem sabor. Mesmo que a tua vida esteja amargurada, você tem sabor. E sabor, meus irmãos, não foi feito para qualquer um degustar. Porque há quem coma comida boa e fale que é ruim, como há pessoas que comem comida ruim e falam que é boa. O problema não está no alimento, mas está em quem degusta. Querido, vou falar algo muito importante. Cuidado para quem você está dando a honra de degustar a tua presença. Meu Deus. Tem mesa que já era para você não sentar há muito tempo, está sentando lá. A pessoa não gosta de você, para. Não, mas eu sou cristão. Vou te explicar. Cristo falou você perdoar 70 vezes? Mas eu não lembro de nenhum livro falando, agora esse que você perdoou 70 vezes 7, chama ele de novo para tua casa. Apresenta a tua namorada para ele. O cara é o verdadeiro garanhão da região. Vai lá, apresenta para ele. Não, Cristo falou: perdoa. E não perdoa pelo outro, perdoa por você. Porque é a tua cabeça que não dorme. É o teu coração que fica amargurado. E Jesus está falando: você precisa perdoar para não ter trave nenhuma, amarra nenhuma. Então, querido, não é um favor pelo outro, é um favor para você. Tanto é que o perdão é uma via de mão dupla. Você pede, você já cumpriu a sua missão. Se o outro não der, querida, aí é com ele. Ele falou perdoa 70 vezes 7. Mas ele não falou chama para passear de novo, para ir para o sítio final de ano de novo. Não. Se você quer ir de novo, o tolo foi você, que ele já mostrou as garras. Meu Deus. E ovelha não tem garra. Bode tem, ovelha não. Aleluia. Aleluia. Eu quero pregar e consigo. Aleluia. Aleluia. Barnabé pega o dinheiro, ele acredita na missão da igreja. Ele vê que ali tem pessoas sérias. Porque, aliás, ali não tem apenas Pedro pregando, tem a presença do Espírito Santo. E a coisa é diferente onde o Espírito Santo fala. A coisa é diferente onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Aí, muito bem, Barnabé pega o seu terreno, vende o terreno e coloca aos pés dos apóstolos. Obviamente, para aquele dinheiro ser usado com o restante dos irmãos. Sim ou não? Sim. Reparem que o capítulo 5, no primeiro versículo, começa com mas. Falem comigo. Mas. De novo. Mas. De novo. Mas. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas o mas, ele nos assusta. Sabe quando você entrega o currículo, faz a entrevista, e o rapaz RH fala assim: nossa, gostei do seu currículo, tenho experiência. Aí ele abre a boca e fala mas. O mas, na língua portuguesa, é um refúgio, é um refúgio adverbal, justamente para mostrar o outro lado.
Até então, Lucas está querendo mostrar para nós o contraste. Olha, a igreja de Jerusalém tinha sido avivada. Ninguém passava necessidade, porque as pessoas tinham um senso comum de fraternidade, vendiam as propriedades. Mas vem um mas, que não é mais. Mais é quantidade, é aumentativo. O mas é porém. E agora Lucas começa a apresentar um porém daquele texto, daquela igreja. E aí ele apresenta mais dois personagens. E agora é hora de você repetir comigo. Fala assim comigo. Uma situação. Duas pessoas. Atitudes diferentes. De novo. Uma situação. Duas pessoas. Atitudes diferentes. Mais uma vez, para a tua cabeça. Vamos lá, duas pessoas. Uma situação. Atitudes diferentes. E foca nisso. O que acontece? Ananias tem um terreninho também. Vende o terreno. Mas quando ele vai levar o dinheiro para Pedro, antes lá no caminho, Satanás tenta ele. Fala assim: pô, você vendeu, né? Sei que você vai dar o dinheiro todo na igreja, mas você não precisa dar tudo, né? Pô, Ananias. Aí ele olha para a mulher dele, né? Aí ele pega um pouquinho do dinheiro e dá o que sobra. Fala comigo, sobra. O que resta. Beleza? Não. Para Pedro. O que é interessante, meus irmãos, é pensar que Pedro naquela época era o pastor da igreja, era o presbítero da igreja. Sim ou não? Sim, ele era a autoridade ali. Quando ele recebe aquele montante, ele já sente algo diferente naquela intenção. E comece a aprender que muitas vezes o presente é bonito. Meu Deus. O envelope é gordo. Tá bom? Mas a intenção é suja. É obscura. Meu Deus. É forte. Vou repetir. Eu ia dar um grito, mas não vou não. Eu repetir. O envelope às vezes é gordo. A situação, é belezinha, é fita dada, não tem erro. Mas a intenção é suja, é podre. Meu Deus. E eu fico imaginando o pessoal que congregava na igreja do pastor Pedro. Porque existe uma regra tal: entrou no gasofilaço é gol. Caiu na minha conta, é meu. Deixar na minha casa, eu vou negar. Mas com Pedrão não era assim não. Aleluia. Deus. Lembra do contraste, do paralelo? De um lado nós temos José, codinome Barnabé. Eu ia falar Bartimeu. Barnabé, pega o dinheiro, gasta. Pega o terreno, vem o terreno, entrega todo o valor. Do outro lado tem uma pessoa que quer fazer a mesma coisa que o outro. Só que a questão não é doar. A questão é a posição. Meu Deus. Quando Ananias, junto com a sua esposa, porque casamento é uma coisa, deve ser difícil, porque você se torna uma carne só. E Ananias acabou de colocar a esposa numa saia justa. É, mulher, eu menti, você também vai mentir. Eita. Só que naquele dia a salinha é individual. E ainda tem pessoas que falam que um painel de LED vai passar o pecado de todo mundo. Tomara que não, meu Deus do céu. Só que a resposta é individual. Ah, Vini, você está querendo dizer que eu tenho que contender com o teu esposo? Se ele for um câncer, contenda com ele sim. Eita. Que unidade é essa? Casamento que te leva para o pecado, para a mentira? Meu Deus. Você não precisa disso não, querido. Mas vamos continuar o texto. Aí Barnabé entrega o dinheiro. Aí todo mundo olha para Barnabé. Esse cara aí é bom. Porque vamos falar. Esse cara doou o dinheiro que tinha. Aí Ananias também quer. Mas Ananias não quer doar. Ananias quer a glória. Ananias não quer dar o dinheiro. Ananias quer a posição. É diferente. É diferente. É totalmente diferente. Sabe por que muitas pessoas não se dedicam no ministério que tem? Fica um puxão de orelha até para mim como pastor. Sabe que tem vezes que às vezes nós não dedicamos a ler a palavra?
não nos dedicamos a ensaiar. Queremos entregar a revelação, ser homem de Deus, mulher de Deus, nós passamos a vida inteira com a cara no Facebook e nem dobra o joelho para orar. Meu Deus! Porque a gente não quer a glória de Deus, a gente quer a posição. Meu Deus! Porque querendo ou não, esse microfone agora está amplificando a minha voz. Eu não conheço o nome de vocês, não sei o que vocês passam. Mas se amanhã ou depois, eu nem moro aqui, mas se amanhã ou depois eu vier aqui um sábado comprar pão, eu vou encontrar alguém e vocês vão me reconhecer. Não porque eu sou bam, porque neste momento eu estou na posição de destaque. Por isso, cuidado pela briga pelo microfone. Aleluia, Deus. Porque o microfone ainda pode amplificar o que é bom. Depois não reclame quando ele amplificar as tuas impurezas, as tuas safadezas. Aleluia! Glória! Não, a vida não tem um botãozinho de mute. A hora que for para amplificar, corta. Corta o vídeo. Não dá para cortar não. Aleluia! Dá não, vai cortar nada. Tá entendendo? Não é a posição. Meu Deus! Ananias queria a posição. Ananias queria ser aclamado. Tal, como ele é piedoso como Barnabé. Aí ele dá um pedacinho do dinheiro. Mas ele não contou que naquela igreja não tinha câmera, não tinha sistema de segurança, não tinha porcelanato, tinha o Espírito Santo de Deus. Glória! Porque quando Pedro tocou, ele já foi chamar na chincha Ananias. Ô Ananias. Aleluia, Deus! Ei, peraí, será que na igreja tinha fofoqueiro? Eu acho que não. E eu vou explicar por quê, irmão Rodrigo. Quem vendeu o terreno foi Ananias e Safira. O casalzinho 20. Casalzinho do Instagram, bombado, estourado. Só que quando ele entrega o dinheiro, a mulher dele não está lá. A mulher dele chega 3 horas depois. Então eles fizeram no escondidinho. Meu Deus! Mulher, a gente dá esse dinheirinho aqui e depois a gente vai curtir Arraial do Cabo. Vai ser espetinho de camarão, torre de chope, bastante foto estourado. Meu Deus! Quanto riso falso nesse Instagram, né, gente? Aleluia! Quanta tristeza, gente. Aleluia. Eita. O grande problema é que nós achamos que ainda dá para brincar com a presença de Deus. Meu E de fato, em alguns momentos a gente brinca mesmo. Pedrão chega e fala: por que encheu Satanás o teu coração? 622 vezes. Fala comigo. 622 vezes. Fala de novo. Você que não sabe o número já ouviu, vai repetir mais uma vez. 622 vezes. É a vez que repete a palavra coração na Bíblia. Em hebraico é leve, ou leve. No grego, no Novo Testamento, cardio. Por isso, exame cardíaco. 622 vezes a palavra coração aparece na Bíblia. Sabe para quê? Para dizer: Cristo, Deus, ainda sonda corações. E por mais que a tua oferta seja gorda, ela não vai cobrir os teus pecados. Porque Deus não está querendo o que você dá no gasofilácio. Deus quer o teu coração. Me fala aqui, igreja, aonde que eu deposito um valor para comprar coração? Me fala aqui qual conta que eu deposito, aonde que eu passo a maquininha de cartão de crédito? Porque aí é fácil. Eu e o Fael vamos lá, compramos, pagamos já há 30 meses, sei lá, há 2 anos, a gente compra 1 milhão de corações, 1 milhão de pessoas aqui em cima. Aonde? Não dá. É só a palavra de Deus. É só Ele para sondar. Louvado seja o teu nome. 622, será que foi acaso? Ei, Davi estava lá na malhada, mas Deus viu o coração dele. Valeu. Isso prova que em lugares ainda improváveis tem o olhar de Deus. Aleluia. Ei, Deus está falando para pessoas aqui: você está num lugar improvável, parece. Eita, as suas orações no horário do almoço, lá no banheiro da empresa, não é em vão, não. Deus está vendo. O teu choro durante a madrugada, Deus ainda está sondando, está vendo. Quantos lugares improváveis. Meus irmãos, pensa aqui, pensa comigo. Você acha que só na Santa Inês tem profeta? Quantos profetas lá na Cracolândia? Quantos pastores ainda na Cracolândia? Quantos nas bocas de entorpecentes, nas casas de prostituição? Quantas mulheres de Deus? Aleluia. Ele não perdeu o controle.
Aleluia. E posso falar mais uma coisa, minha irmã? Quantas que estão lá ainda vivendo uma mentira? Porque quando elas descobrirem a verdade de quão bom é Deus e aposta nela, porque, queridos, ninguém apostou em mim, ninguém apostou em você. Nem o rapaz do RH quis o teu currículo. Quando você deu as costas, ele rasgou. Ei, você levou lá a aliança bonitinho, né? Achando que era amor. Ele nem ligou, te trocou por outro. Não se preocupa, não. Deus ainda aposta em você. E ele fez o céu e a terra. Ele tem tudo. Aleluia. Por que encheu Satanás o teu coração? Quem encheu o coração de Ananias? E Ananias estava onde? Na igreja. A igreja tinha sido o que? Avivada. Então cuidado. Nem todo mundo que pula sapateia no momento do avivamento está com o coração cheio de Deus. Meu Deus! Porque ainda manifestado o Espírito Santo é em atitude. Aleluia! Está dentro da igreja avivada, igreja de milagre. Pedro olha falando, mas por que você deixou? Por que você, olha, por que você permitiu? Vamos parar de colocar os nossos pecados na conta do diabo. Meu Deus! Aleluia! Vamos parar. Que o diabo ele sugestiona assim, que ele amarra assim, aprisiona assim. Mas, querido, tem gente sendo negligente, colocando os pecados tudo na conta do diabo. Não, foi o diabo que fez. Querido, presta atenção. Eu vou voar. Para, oxe. Não, mas aquele dia, não tem aquele dia não, querido. Para disso daí. Encheu o teu coração. Eu tenho certeza que nesse momento, pastor Fael, passou um filme na cabeça de Pedro. Porque Pedro estava repreendendo alguém que Satanás tinha enchido o coração naquele momento. Sendo que lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, Satanás tinha enchido o coração dele. Só quem passou pelas setas do inimigo sabe do que ele é capaz. Por isso, quando alguém te falar, irmão, vigia, você não vai conseguir. Vigia, foge disso. Dê ouvido. Aleluia! Dê ouvido. Quando alguém chegar para você, não entra naquela viela, não vai naquele lugar, não serve para você. Dê ouvido. Pedro não estava sendo ruim, não. Pedro estava querendo dizer, pouco me importa o que você coloca aqui nesse gasofilácio, eu quero a tua verdade. Deus quer a tua verdade. E antes que você perca a tua alma para Satanás, eu preciso dizer, você está errado. E a mentira não é para mim, não. Porque Pedro tira o campo, Pedro tira o corpo dele de campo. Alô, nós que estamos aqui à frente, muitas vezes a gente precisa tirar o nosso da reta e falar, é com Deus. Você quer fazer, você faz. Está aqui na palavra, não é para você fazer. Você quer fazer, você faz. Ei, ninguém precisa dar satisfação pro Fael, nem para mim, nem pro corpo celebrativo, nem sempre precisa dar satisfação, não. Porque se ainda você adora Deus pelo que o nosso olhar está vendo, você está perdendo tempo. Porque às vezes você está preocupado em agradar, em chamar atenção. Eu estou comendo, eu estou bebendo. Eu estou namorando, correndo. É o Espírito. E ele falou, você está contendendo, não é a mim, não é eu, não. É o Espírito. Espírito querido, se fosse Pedrão, é que ele diz, Ananias, se essa igreja fosse regida pelas minhas regras, beleza, mas não, é o Espírito Santo. Aí a sentença acontece, o preço é pago. O que ele faz? Pum, cai e morre. E é interessante o dado, que quem prepara o velório de Ananias são jovens. Sabe por quê? Sabe por quê? Enquanto o jovem está embolando o corpo, Pedro está ensinando. Não briga com o Espírito. Igreja é coisa séria. Esse era velho. Morreu com a arrogância dele, com a esperteza dele. O problema de todo esperto, eu vi essa frase, né? O problema de todo esperto é achar que só a mãe dele fez filho malandro, né? Não tem esperteza, não. Vai lá. Eu quero os jovens, eu quero os moços, para ver o que acontece quando a gente brinca na igreja onde o Espírito age. E não é Pedro, não fica com raiva do presbítero Pedro, não. Aí o que acontece? Depois de 3 horinhas chega a esposa. Bem, cadê meu marido? Cadê? A essa hora Pedrão já deu dinheiro, já estão preparados, já estão com mala no carro, boia, tudo, as crianças estão chorando, vai pra praia, cadê o resto do dinheiro? Só que Deus, Ele não é de condenar ninguém.
Muita gente acha que Deus é um homem ruim, que está doido para te jogar no inferno. Não, o inferno foi feito para Satanás. O seu lugar é no céu. Aleluia. A grande questão é que dá trabalho. Ele vai querer tirar tudo que vai te privar do céu. Chega a mulher, porque aliás são uma só carne, ou não é? A palavra mulher no hebraico significa ezer, significa auxiliar. E aí às vezes alguns homens dizem: só foi feita a mulher da nossa costela. Não, é que Deus entendeu que a gente, homem, sozinho a gente não consegue fazer nada. Aleluia. Não consegue fritar um ovo, não consegue fazer nada, absolutamente nada. Transfiram a dor do parto para um homem. A gente não... vamos lá, homens. Estou falando bobeira, a gente não aguenta uma gripe. Aleluia, Estou mentindo, pastor? Minha mãe fala que tu é mole, hein? 20 gente, estou com fé. Mulher todo mês tem um ciclo menstrual, cólica pesada. E continua lá, se é advogada, continua advogando. Se é médica, continua atendendo. Agora. Se é pastora, continua pregando. Não é para qualquer um, não, gente. Então tem homens, tomem cuidado, porque vocês pregam às vezes um púlpito sobre as mulheres, viu? Cuidado. Todo pastor, todo homem de Deus precisa ter uma mulher do lado. Porque aquilo que a igreja não ouve, é a mulher que ouve. Pode ter certeza. Por trás da gravata, dos congressos, é a mulher que te conhece. Por isso eu quero falar para você que é casado: não perca a oportunidade, não. Deus te deu uma auxiliar. Glória. É para andar do seu lado. E sabe o que é andar do lado? Não é muleta, não. É porque sabe que quando te faltar força, é ela que vai te segurar. Aleluia. Glória a Deus. Glória, estrutura. Não, que quantas mulheres hoje cheias do Espírito Santo pregando aí, sentando fogo. Glória. Aí chega a mulher. Fala assim. Eita. Chega a mulher, querendo saber se o plano deu certo. E Pedro ainda dá mais uma oportunidade. Ele faz a pergunta de novo. Por isso, querido, se Deus ainda está te perguntando, dê glória a Deus. A palavra do Senhor diz: buscar o Senhor ainda quando Ele se deixa encontrar. Se Ele está falando que ainda se deixa encontrar, vai ter um tempo que nós vamos buscar e não vamos encontrar. Tá bom? E aí chega a mulher. Vai falar com quem? Com Pedro. De novo. E Pedro, pastor Pedro, vira e fala assim: olha, o dinheiro que vocês comprarem é aquele mesmo? Aí ela fala. Ainda Pedro estava dando uma oportunidade. Sabe aquela oportunidade de chamar o pastor de lado e falar: eu não queria falar não, mas que é meu esposo, estou casado com ele, mas isso que ele está fazendo não está certo. Aleluia. Quando ela falasse que não estava certo, aí ela está querendo dizer: olha, o meu coração não dá lugar para essas coisas. Aí ela seria uma mulher obediente, como vai dizer a palavra, ela seria uma mulher virtuosa. Porque virtude não é se calar. Meu Deus. Não pense você que você está guerreando se você está calado. Não. Você simplesmente está se abstendo. O grande erro de Pilatos foi lavar as mãos por medo da multidão. E quantas são as vezes que nós... A palavra no início eu dizia sobre isso. Quantas são as vezes que nos vem como morto enquanto nós só estamos dormindo? Quem está dormindo não esboça opinião. Meu Deus. E cristão precisa da opinião. Não, eu sou contra aborto. Sou contra as drogas. Eu te amo, gosto de você. Você é meu irmão. Amo você de paixão. Mas eu sou contra isso. Por quê? Porque meu Deus não quer. Nossa, mas que coisa antiga é, cara. Meu Deus não quer. Vamos lá naquele lugar. Pra mim não dá mais. Nossa, você tá tão chato. Agora vai ser assim. Meu Deus não quer. Nossa, você é chato. Meu Deus não quer. E entre a vida eterna e meu Deus, eu fico com meu Deus. Aleluia! Porque quando eu estou doente, é Ele que me cura. Quando o carro vai derrapar, eu não grito teu nome. E mesmo que eu gritar, você não chega a tempo, eu grito Ele. Aleluia! Quando eu descubro que fui traído, estou triste, meu casamento vai acabar, é Ele que eu recuo. Eu vou ficar com Ele agora. Olha, eu acho melhor você também, fique do meu lado. O grande problema de Pilatos foi lavar as mãos, dizer: não tenho nada a ver com isso. Enquanto isso, o inocente estava sendo morto. Muitas vezes, por não nos posicionarmos, tem pessoas inocentes indo para a cruz.
Só para não aprofundar muito nisso, o braço de Jesus foi destroncado. Fala para o irmão do lado, você sabia? Que o braço de Jesus foi destroncado? Porque a cruz não era para Jesus. A cruz era para Pilatos. A cruz não tinha o tamanho de Jesus. Mas para chegar no ponto a qual o prego iria pegar essa parte do pulso, porque aqui não daria certo, porque iria romper, a pessoa ia cair, mas então eles pregavam aqui. A cruz tinha como se fosse um banco, para que enquanto os dois braços estivessem crucificados junto com os pés, a pessoa sentada, a morte da pessoa ia ser dolorosa e lenta por asfixia. Ia morrer sem ar. Entendeu? Quando ele vai ser crucificado, o braço não chega. Eles amarram uma corda e destroncam. A cruz nunca foi para Jesus. Porque, aliás, Deus nunca tem um culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então Jesus nunca foi culpado. Mas ele pegou a cruz. E cá estamos. Safira podia ter chamado o pastor Pedro e falar: olha, pastor, Ananias fez bobeira. Ele teve mais uma chance. Mas o que ela falou? Não. É isso mesmo. Então você vai ter o mesmo juízo. Já que vocês são uma carne, morre também aí. Agora, a gente precisa entender o que é morte. Morte é a ausência do Espírito Santo. Uma vida que não tem Espírito Santo, você está totalmente morto. Pare e pensa. Quando nós não temos a presença de Deus, a gente tenta buscar alegria em tantas coisas, gente. Às vezes, eu não sei quantos litros que é uma garrafa de whisky Red Label. A gente paga 200, 300 reais para ter, sei lá, 1 litro de alegria. Meu Deus. Não sei quanto que é o pino de cocaína. 15 reais, 20 reais, para ter algumas miligramas de alegria. A capaz de uma folha. Deus deu autoridade para o homem de todos os reinos, mineral, animal, vegetal. E hoje uma folha domina o homem. Um líquido domina o homem. Quantas foram as vezes que nós pagamos para ter uma alegria, nem que fosse momentânea? Quantas foram as vezes? Ah, Vinícius, não. Você está falando bobeira. Que isso? É importante. Eu tenho certeza que quando eu tiver todo o dinheiro que eu almejo, eu vou conseguir ter alegria. Vai ver o caso de pessoas depressivas com patologias psiquiátricas. A maioria das pessoas não são porque nasceram em lugares com falta de saneamento básico, com falta de educação. Não, são pessoas que têm muito dinheiro, mas continua dizendo que existe um grande vazio. Então se sinta feliz, porque desse vazio você não vai perecer nessa noite. Aleluia! Ah, Vinícius, palavra dura? É, muito dura. Porque Deus ainda quer o teu coração. Aleluia! E Deus ainda nesta noite te faz mais uma pergunta, como Ele fez para Safira. Porque Deus não te dá resto. Porque haveríamos de dar resto para o nosso Deus? Quando Ananias dá o dinheiro, ele está dando para o Senhor o que sobra. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de valores. Não estou falando de dinheiro. Não é para ninguém falar: o pastor ficou pregando. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Eu estou falando de você parar de correr e se entregar logo de vez para esse Deus. Aleluia! Aleluia. E eu sou testemunha viva que eu tento fugir. Eu tento. Mas Ele já me escolheu. Ele já te escolheu. Fala para o irmão do lado: Ele já te escolheu. Quem é que vai contender? Eu, pastor? O Fael, pastor? Quem é que vai contender? O bispo, o apóstolo? Deus te escolheu. Ah, mas ele cheira, ele fuma, ele vai. Deus escolheu, filho. Não toca no que Deus chamou. Para! Mas como é que ele vai pregar? Nem eu sei, mas Deus chamou, então é Deus que está tratando. Aleluia! Aleluia! Só pegando um gancho. Louvado seja Deus que o chamado de Deus ainda não é por setor,
nem por geografia. Se fosse assim, Davi nunca teria sido chamado. Nem aquele que estava escondido lá na caverna teria sido chamado. Aleluia! Mas ele te chamou. Você tem mais uma oportunidade hoje. Porque a vida do cristão não é um mês, não é um ano. Não se preocupa com um ano. Eu já falei, não se preocupa com um mês. Amanhã Deus vai te dar, se Ele permitir, né? Ele vai te dar mais uma possibilidade. E se amanhã você conseguir resistir ao pino de cocaína, a pedra de crack, se amanhã aquela tchutchuca que te mandar mensagem, você bloquear, apagar o número, se amanhã você conseguir resistir e a cada dia colocar em mente, amanhã eu tenho que ser melhor, amanhã eu preciso, porque Deus espera de mim. Amanhã, não fica assim para o Satanás sempre quer colocar peso na tua vida, ele sempre quer dizer, você não vai conseguir não, é muita coisa, foi o que ele falou para o Senhor, não, deixa essa cruz, abandona essa cruz, eles não merecem, não, mas pensa só no agora, você não tem amanhã, tá bom? Amanhã é uma possibilidade, o ontem também já foi, hoje é presente, então abraça esse presente que Deus te deu e faz valer a pena. Aleluia. Levanta, igreja, levanta, mas só se levanta quem estiver disposto a tentar mais uma vez, porque vida de cristão é assim, é tentar mais uma vez. Aleluia! Eu não quero dizer que você vai parar de pecar, não vai. Amanhã você vai cair, talvez possa cair pior, mas firme propósito, eu quero me levantar, Senhor. Pega na mão do irmão do lado um pouquinho, pega na mão dele. Quando você pega na mão de alguém que está do seu lado, você faz a experiência maravilhosa, que hoje a tecnologia infelizmente está nos tirando isso, a simples experiência de tocar. Porque Jesus não escolhia quem iria tocar, ele tocava leproso, mesmo sabendo que lepra era uma doença altamente contagiosa, mas ele tocava, porque o toque dele era diferente. Glória. Quando ele tocava no ser humano, ele entendia que era carne. E ele entendia por que Deus o fez encarnar nesta condição. Porque ele entendia que aquele que ele tocava estava entregue à tristeza, à angústia, a frustrações. Quantas pessoas não terminam um dia frustrado, com sentimentos que não foram úteis para nada? Quanta mentira de Satanás sendo soprado no ouvido do povo. Quantas pessoas agora nos viadutos aí espalhados pela cidade de São Paulo, querendo resolver, se jogando. Quantos revólveres já na cabeça. Quantos medicamentos que já foram separados, está em cima ali do criado mudo para você tomar. Quando Jesus tocava, ele via que era ser humano e que era frágil, e que precisava de um socorro. E o bom de Jesus era, ele nunca negava o socorro. Mesmo que lá fora tivesse pessoas querendo matar ele, ele ia. Querido, se ele foi atrás, lá atrás, nessa noite ele vai ao teu encontro. E Deus nessa noite segura a tua mão. Ele toca de uma forma diferente. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, todo abuso sexual, Senhor Deus, na infância, na adolescência, aleluia! Todo toque que traumatizou, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Todo toque, Senhor Deus, que foi errado, da forma errada, Deus. Todo trauma, toda ferida aberta, Senhor, no passado. Não tenhamos medo do Senhor. Deus toca hoje em corações. Deus tira a sujeira do coração. Deus nesta noite faz aquilo que homem algum pode fazer. Aonde medicamento algum chega, a graça de Deus chega. Igreja, não vamos nos cansar de orar, porque aonde a nossa fraqueza, aonde a nossa preguiça, a nossa covardia não nos permite ir, a mão de Deus está indo. Não deixa de orar não, a mão de Deus está chegando no presídio sim. A mão de Deus está chegando sim naquela ala da UTI. A mão de Deus está chegando sim naquela sala onde a pessoa está sendo submetida a radioterapia, quimioterapia. A mão de Deus está tocando aonde olhos não veem, mas Deus vê. A palavra de Hebreus é fiel em dizer que para o Senhor nós estamos nu. Nada se esconde de Deus. Não adianta esconder essa ferida. Ele toca nesta noite e restaura.
Quem toma posse dessa palavra?